Mas aí, voltando a essa questão, a gente estava dizendo do Collins como ele não sendo tão anti-herói assim, né? Afinal de contas, ele salvou o dia lá da Charlotte, né? Da Charlotte. Ele proporcionou uma dignidade para ela, né? Bom, deu uma pausa no vídeo. Vou esperar você voltar. Obrigada, pessoal, por vocês retornarem à live. O vídeo da Débora deu uma congelada e a gente estava falando exatamente da questão um anti-herói, mas na verdade ele é um herói. A gente entende que ele tem a função dele ali dentro da história e há também pessoas que defendam o personagem de uma forma geral. A questão toda é que o personagem ele também foi fabricado nas nossas mentes a partir das adaptações para televisão e para o cinema. E aí a gente tem um Collins que ele é chato pra caramba, né? Um Collins que não colocam como galã e etc. A Débora, ela saiu da live por causa de problemas técnicos, deve estar reiniciando lá até a gente voltar aqui. Vou esperar ela voltar. Mas, para quem ainda não conhece o trabalho da Débora, é uma tese de doutorado. Ela também fez a dissertação de mestrado sobre Jane Austen, sobre persuasão, mas a tese de doutorado dela deixa eu ver se eu vou conseguir ler um texto, é um título bem grande, mas fala o seguinte: Coming of Age in the 19th Century, an Analysis of Female Space in Mansfield Park and Pride and Prejudice by Jane Austen, Jane Eyre by Charlotte Bronte and North and South by Elizabeth Gaskell. É uma tese da Federal do Rio Grande do Sul, que já está disponível para download e tá com o nome da Débora Simeonato, com I, Simeonato, e vamos aguardar o retorno da Débora. O que eu queria acrescentar até o momento que ela volte é que ela faz uma análise das personagens de Mansfield Park e a Fanny Price de Mansfield Park e a Jane Eyre, do livro homônimo da Charlotte Bronte, e a Elizabeth Bennet com a Margaret de North and South. Parece que são personagens distantes por uma questão de linha do tempo, né? Do tempo, mas são personagens que têm muitas semelhanças entre si. Ela explora essas 4 personagens, né? 2 da Austen, uma da Bronte e outra da Gaskell. Ela também fala uma exploração do próprio espaço pessoal, tanto físico, social e metafórico. Voltou. Estava elencando um pouquinho alguns pontos do seu trabalho, Débora. Até você voltar. Tava dando deu problema aqui. Acho que foi a minha internet que caiu. Eu não agora acho que voltou. Qualquer coisa eu tento de novo. Tá. Mas aí a gente estava falando do Collins e se você quiser completar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que o que faltou falar, assim, olha, acho que Orgulho e Preconceito tem tanta coisa para falar e todo mundo que já leu vai saber que tem vários aspectos para explorar esse romance. Mas como eu olhei para esse movimento, né, da Elizabeth e vai indo por tudo, eu acho que quando ela chega em Rosens e ela se depara com uma Grand Lady, né, que ela fala, Lady Catherine, que é aquela coisa tão socialmente acima dela, aparentemente, mas como ela se coloca, ela é filha de um gentleman, né? A Elizabeth, ela se coloca quando a Elizabeth vem no final, quando a Lady Catherine vem no final do livro confrontar a Elizabeth não, só um pouquinho, eu também sou uma lady e ele é um gentleman, então a gente não... Oi? Tô vendo a carinha da minha filha aqui, que eu tava assim, óculos, né? Ela tá rindo, achei que ela tava meio assim, tô com fome. Ai. Mas, então acho que ela tem todos esses momentos, né, de tipo assim, de se colocar como igual, né, da Lady Catherine, depois de poder encontrar essa igualdade no Darcy. E eu sempre falo, apesar de que sim, eu acho que dá pra ler os romances da Jane Austen a partir dessa história de amor, e eu acho que eu não tiro isso de ninguém. Às vezes na academia o pessoal tem essa mania de dizer, não é isso. Acho que dá pra ler assim, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? E eu acho que a Austen trabalha com tantas questões, ela faz tanta crítica social, ela faz tanta crítica mesmo de como as pessoas agem, de como nós somos tão bobos às vezes e de como o ser humano que é tão interessante de ver, e acho que vai para além da questão do romance. Mas eu gosto muito de pensar nesses casamentos que ela dá para os protagonistas no final como uma recompensa.
Sim, Uma recompensa verdade. pelo crescimento que elas fizeram nessa jornada, né? De todo esse percurso que elas tiveram no romance de crescimento, elas ganham essa Uhum. recompensa de casar com alguém que vê elas como um igual, né? Que trata elas com respeito e que elas Mesmo, podem respeitar também. mesmo porque, apesar da Jane Austen ter ideias avançadas para a época dela, como ser escritora é uma ideia avançada, ela também era fruto de uma sociedade na qual ela viveu, que o casamento era uma espécie de prêmio, então Acho que sim. era E eu acho que esperado. ela viu muito, eu acho que ela deve ter visto muitos casamentos que não foram bem sucedidos para querer dar para as personagens dela bons casamentos, né? Sim, também. E quando a gente olha para os casamentos na Austen, né? Se tu for ver os casais, não os casais do final, mas os casais que a gente vê Sim. durante a trama, né? De pais e de tios, enfim. São poucos os casais que têm casamentos que a gente pode dizer, esses dois são felizes. A maioria deles fica pensando, será? O que essas pessoas estão fazendo juntas, né? Enfim. É o Como o caso do próximo Senhor com os Bennet Bennets, com a né? senhora Bennet, que Uhum. para mim, assim, apesar da gente entender a parte maternal dela ficar realmente preocupada com como que as filhas vão sobreviver, mas devia ser difícil ter uma mulher daquela, assim, que eu só consigo imaginar ela toda sempre atacada dos nervos, entendeu? Então, E o que veio antes, né? A gente também se pergunta o que veio antes, né? Ele casou com essa mulher e o narrador fala que ele casa com ela porque ela era bonita. Enfim, ela tinha algum dinheiro quando ela chega ali no casamento, ela traz um pouco de dinheiro da família dela, que é uma família de comerciantes e advogados, enfim, ela traz um dinheiro para esse casamento. Ela era uma mulher bonita, ela era nova, então eles têm uma diferença de idade também, que não sei se não é tão grande quanto a da Emma e do Knightley, mas eu acho que eles têm uma diferença de sim. idade. E aí, ele acabou casando, ele casou de repente com a primeira que ele viu também, né? Uhum. E aí, o que veio primeiro? Que o importante era casar. Aí a questão da convivência conjugal ficava, eu Uhum. acho que devia ficar bem para a parte de ter filhos, só para Uhum. poder, né, assim, ter os rebentos ali, não era uma E questão. essa questão do casamento, né, de por que eles casam, é um gancho bem interessante para Mansfield Park, Uhum. porque Mansfield Park abre, e se vocês não, eu acho que Mansfield Park é aquele romance que às vezes a gente deixa esquecido, né, dos romances da Sim, Austen, é o que às vezes fica de lado, mas ele é muito rico, eu acho que tem muita coisa para né, esmiuçar na narrativa, dá para abrir, dá para ler várias coisas, dá para encontrar várias coisas nas entrelinhas. E o primeiro capítulo do romance, em que o narrador só nos fala sobre as três irmãs Ward e as escolhas de casamento que elas fizeram, com sim. quem elas casaram. Uhum. E é bem interessante como essas escolhas afetou a vida delas e a vida dos filhos delas. Uhum. Né? Então, se vocês lembrarem de Mansfield Park, a gente tem a mãe da Fanny, né? Que vira a Mrs. Price, ela casa por amor, aparentemente, e que é é um péssimo casamento, porque eles não têm dinheiro, e tem Uhum. um monte de filhos, deve ter uns 10 filhos naquela casa. Tanto que um deles, eles doam, né? O filho pros tios, ó, vocês criam. Sim. A Lady Bertram, ela casa com o Sir Thomas, mas ela não parece ser muito feliz, né? Ela é uma mulher decorativa, ela tá ali, ela passa o romance inteiro sentada naquele sofá. Ela, assim como deve ser a fala da Bianca Rossato, ela bela recatada do Bela lar e ali. catada do lar. Mas e aí, até que ponto também ela tá justamente fazendo o que é o esperado dela, né? Ela foi criada para ser um bibelô, né? Para ficar lá sentada, decorando a casa dele e tendo filhos. E é o que ela faz. E se não fosse assim, o que ela ia fazer? Né? Tinha E também. aí assim, quem somos nós para dizer se ela não fez a melhor, ela fez uma escolha melhor do que a Mrs. Price, né? Que casou e daqui a pouco não tem dinheiro e vive numa casa de 2 cômodos com um monte de filho. Exatamente. Né? Então daqui a pouco a gente não. É difícil de dizer, né? E aí tem a Mrs. Norris, né? Que é a nossa vilã. Tem uma travada no vídeo? Deu uma travada, deu uma travada. Agora voltou. É porque a minha bateria acabou. Ai, meu Deus. A minha bateria tá quase no fim. Peraí que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Você se incomoda de ficar falando Não, eu enquanto eu tô aqui do lado? posso ficar falando um Tá, pouquinho. então Não, posso pode ficar falando continuar. sim. Obrigada. Então, e a gente não, imagina, tem a Mrs. Norris também, né? Que é aquela personagem que casou, ela fez um casamento mais sensato, né? Desse casamento, ela casou com um homem que foi virar um pastor, né? Que nem o Collins, e ele vai trabalhar, eles vão trabalhar, eles vão morar em Mansfield, né? Eles moram em Mansfield Parsonage, e é lá que eles vivem, por isso que ela tá tão perto da família, ela tá sempre junto com eles, depois que ele morre, ela tá ali por perto. Mas essas três irmãs e as escolhas de marido que elas fizeram dita toda a vida delas e a vida dos filhos, né? Uhum. A, Yes.
como é que ela chama? A Rosângela está dizendo da questão do dote era uma questão relevante, né, para a Acho época. que sim. Acho que é muito relevante, né? Tanto que aparece. E é interessante, né? Que é uma questão relevante se a gente parar pra pensar. Eu sei que os homens não tinham um dote, mas o quanto eles tinham financeiramente também era relevante, né? Tanto que a primeira coisa que a gente escuta do Darcy e do Bingley é quanto eles fazem por ano, Sim. né? De quanto dinheiro eles têm. Eu carreguei a tarde toda esse celular e não sei porquê, mas a gente já tá fazendo uma live bem comprida. Eu Tá. vou te pedir, eu vou ter que ir em outro cômodo para pegar o cabo real, porque esse aqui era só Tá. uma gambiarra. Então, você quer começar a falar sobre Fanny Price? Eu posso falar sobre, eu posso ir falando sobre a Fanny enquanto tu vai lá, Tá. não sei, a gente pode, eu vou começar Agradeço. falando um É aqui pouquinho do sobre lado. ela. Tá bom. Se Desculpa. alguém tiver perguntas também, vocês podem colocar aí embaixo que eu tô enxergando tudo. Tá joia. Tô Vai lendo todas comandando a elas. live aí. Mas então, o que eu ia falar? Acho que a Fanny, eu resolvi trabalhar com a Fanny e com o Mansfield Park, né, na minha tese, porque normalmente é um romance que fica de lado, assim, acho que como eu tava falando antes, a gente ignora ele, a gente deixa ele de lado, mas ele é um romance super rico. E a Fanny Price é uma personagem super interessante, porque ela, aparentemente, ela é aquela meio, né, mosca morta, assim, né? Ela não aparece muito, ela não tem o brilho que a Elizabeth tem, por exemplo. Ela não é tão interessante quanto a Elizabeth de se ler a respeito. E talvez se ela existisse de verdade, ela não ia ser uma amiga tão interessante quanto a Elizabeth, porque a Elizabeth ia ter uma vida muito mais empolgante do que a da Fanny Price. Mas a Fanny eu sempre penso na Fanny como ela é a prima pobre. E tal Sim, qual a prima pobre, ela tem que se comportar de uma forma que ela não coloque em risco o lugar dela naquela família. verdade. Os tios trouxeram ela, e eu acho que tem toda uma questão de assim, eles trouxeram ela para Mansfield porque a Mrs. Norris sugeriu. E por que trazer uma menina e não trazer um menino? Que o normal seria trazer um menino. Porque ela pensa, não, se eu trouxer uma menina, ela vai saber que ela é sempre menos do que os outros. O menino podia ter ambições de se tornar como um dos filhos, né, do Sir Thomas. E a Sim, menina não vai. Acho que essa é a ideia dela, né? é verdade. Tem razão. E acho que talvez o que é esperado também, acho que o custo talvez de uma educação de um menino fosse muito mais cara do que o custo de uma educação, da educação de uma Sim. menina, né? Que vai ter alguma governanta dentro de casa e depois deu, né? E os meninos normalmente iam E para os escola. meninos, mesmo que fosse como Edmund, esperava-se que eles tinham alguma profissão, alguma Uhum. renda. E para as meninas, não, era só criar, engordar e casar, né? Exatamente, exatamente. É bem isso. E então eles escolhem a Fanny, tanto que tem um comentário no livro, né, que os pais da Fanny não achavam que ela seria escolhida, achavam que ia ser um dos filhos. Uhum. Porque eles estavam já olhando daqui a pouco assim, daqui a pouco o meu filho homem pode ter essa oportunidade para depois nos dar oportunidades também, né? Um pouco como aconteceu com o irmão da Jane Austen. Uhum. Mas aí os Bertram escolheram a Fanny. Claro E a que Fanny, aí e ela aí vai a gente passar tem que por... olhar, e aí eu tento olhar para a Fanny desse ponto de vista de por que ela é tão quieta e por que ela não fala? Porque ela tá ali numa posição de dependente. O tempo inteiro ela é dependente, o tempo inteiro qualquer deslize ela volta, qualquer deslize ela perde toda a oportunidade que ela foi dada naquele momento. Então ela tá muito preocupada em manter esse lugar mesmo, talvez inconscientemente, assim. Eu acho que ela não, talvez ela e por muito do romance, ela fica sonhando em voltar para casa dos pais e de Uhum. visitar a casa dos pais, porque ela nunca pertence em. Eu concordo que não dá para manipular um menino talvez tão bem quanto dá para manipular uma menina, com certeza. Sim. Mas então, por muito do romance, ela fica sonhando com voltar para casa dos pais, porque Mansfield Park não é exatamente o lugar onde ela pertence, né? Ela sempre se sente de fora. Acho que as primas dela deixam bem claro para ela que ela não é uma delas e que ela é diferente, enfim. Tanto que enquanto a Mariah e a Julia vão para os bailes, a Fanny fica em casa fazendo companhia para Lady Isso. Bertram e para Mrs. Norris, né? E sempre do lado, meio que tipo praticamente uma criada, mas da família, É, né? verdade. E ela não tem todo o serviço da casa, mas ela tem o serviço de dama de companhia, quase, do que Uhum. e não como um membro da família. E quando ela volta para casa dos pais, ela se dá conta que ela não pertence lá também. É. Você Então a gente tem consegue essa imaginar personagem que tá sem casa, né? Assim, ela quer sem atenção, pertencer. isso, atenção que ela sofreu, porque assim, não é o lar, a casa dos pais não era o lar, né? Não era a casa que ela deixou e você comenta muito bem que ela não era requisitada e ela também não tinha interesse de voltar lá, né, para visitá-lo, ficou muito tempo sem ver os pais. É uma coisa bem Uhum. estranha pra gente, né?
ela fica, imagina, era uma viagem muito mais longa naquela época assim, de dias mesmo para chegar da onde eles moravam até a casa dos pais. Sim. E ela não, e quando ela quando ela volta, ela tá esperando um carinho, né? Ela tá esperando aquela coisa a filha pródiga voltando, né? E não é isso que ela recebe. Eles não se importam com ela porque eles nem conhecem ela direito mais. Verdade. Porque já fazem quase 10 anos que ela não volta. E que eles não veem a filha. Então é bem difícil isso, assim, acho que para ela é difícil dar conta disso, de que ela não pertence àquela família dos Price, mas ela também não pertence aos Bertram, né? Então acho que é um lugar bem difícil para ela. Então eu sempre olho para Fanny dessa forma, assim, né? Eu olho para Fanny dessa ideia de que ela tá tentando se preservar. Tanto que, assim, no momento que ela desafia o tio dela, que manda ela casar com o Henry Crawford, e ela diz não. E eu acho que é um grande momento para a personagem, né? É uma grande virada na narrativa, e que ela consegue desafiar o tio de que ela tem tanto medo, por tanto tempo da narrativa ela tem aquela questão de respeito e medo, né? É difícil de dizer qual dos dois, acho que é uma mistura. Quando ela consegue desafiar esse tio, que daí ela já ela é mandada para casa, né? Verdade. Pra casa dos pais. Então, claro que tem problemas em desafiar esse grande patriarca, né? E assim, não era uma relação de tio e tia que a gente tem hoje, né? E inclusive porque ele não era tio de sangue dela, né? Então não era uma coisa, ele estava fazendo só um favor, né? De mantê-la em casa ali, com os cuidados que não era barato, mesmo ela não saindo para estudar, né? Não tendo Exato. Não, com certeza. fora de casa. Com certeza. E eu acho que, diferente da Elizabeth, né? Eu acho que a Fanny e a Elizabeth, elas têm uma coisa muito parecida, que as duas julgam todo mundo, né? Só sim. que a Elizabeth faz isso com muito mais charme do que a Fanny. Então a gente tem a tendência de achar que a Elizabeth não tá fazendo nada de mal, mas a Fanny também tá julgando todo mundo. As duas fazem a mesma coisa. Mas de uma maneira interessante, a Fanny tá certa e a Elizabeth tá errada, né? Nos seus julgamentos, nos seus pré-julgamentos das pessoas, a Fanny tá correta sobre os Crawford, enquanto a Elizabeth tá errada sobre o Wickham, e que é bem interessante de ver como que essas personagens chegam, né, no seu Você pode final. até pensar que ela tá com ciúmes do Edmund em relação a... Ai, meu Deus, falhou a memória agora do nome da personagem. Mary. Isso, da Mary Crawford. Mas ela estava vendo coisas que as outras pessoas estavam completamente embriagadas com aqueles dois irmãos que vinham da cidade grande, cheio de luxos, né? Não, mas é igual, né? É igualzinho a Elizabeth, de certa forma, né? Porque a Elizabeth tinha motivos para não gostar do Darcy, então ela encontrou alguém. Ela acreditou, né? Comprou a história do Wickham. A Fanny também tinha motivos para não gostar do Crawford, mas ela conseguiu ver para além disso, né? De ver a verdade por trás das ações deles, né? E de ver como eles talvez fossem perigosos para menos. Então ela estava certa, o que eu acho que é bem interessante. Isso aparece no final, quando ela tá certa, né? Quando eles chamam ela de volta para Mansfield Park. E ela é a única da família que causou algum tipo de orgulho no tio. Que eu acho que é bem interessante, né? De uma pessoa que mora ali naquela casa, mas que é totalmente esquecida a maior parte do tempo, né? Sim. Ela não tem nenhuma lareira no quarto dela, né? Então, isso, né? Quando é frio, é uma coisa, tipo, super. Os empregados tinham lareiras no quarto, todo mundo tinha lareira no quarto, e ela não tinha, porque era muito caro manter o fogo pra Fanny Price. E aí, quando era o quarto que sobrou, assim, né? Ela acabou fazendo o mundinho dela ali com as plantas. Sim, era na verdade o quarto onde eles tinham as aulas, né? Que virou o quartinho, né, tipo, onde ela criou esse ambiente dela, né? Que é o ambiente mais, talvez, mais lar dentro daquele de Mansfield Park, né? Que nenhum lugar ela não pertence a nenhum lugar, mas ela conseguiu criar uma bolha dentro daquele quarto. E aí, quando ela volta... Desculpa, pode falar. Não, depois você fala um pouquinho sobre essa questão do livro se chamar Mansfield Park, que tem a ver com a questão de casa. Também acho que é um pouco legal. Não, tem uma questão de... A gente tem todos esses nomes, né? Isso é uma coisa que foi apontado para mim até por professores na minha banca, enfim. A gente tem todas essas questões de nomes de casas inglesas, que isso que pra gente, como leitor brasileiro, às vezes parece tudo meio igual, né? Tipo assim, é manor, é house, é park, é hall. Sim. Mas quando a gente olha para eles, né, todos eles fazem um pouquinho de sentido, né? Então, pensa em Mansfield Park, a gente não tá nem falando só da casa, a gente tá falando do parque, a gente tá falando de toda a área ao redor. Então, é aquela área, é como se aquela casa estivesse preservando, e aí isso aparece muito no romance, assim, preservando essa forma antiga de ser, né? Tipo, meio que assim, pré-revolução industrial, assim, a gente tá preservando essa existência, e aí os Crawford vêm de fora, trazem todas essas novidades da cidade,
para tentar acabar com esse lugar idílico, né? Então, acho que a Fanny, ela aparece no final como uma protetora de Mansfield Park. E é isso que eu falei na minha tese, que ela herda, certo? Ela não herda Mansfield Park, mas ela casa com o Edmund. E aí, por isso que é interessante, por isso que, de novo, né, o casamento aparece como uma recompensa. Porque ela casa com o Edmund, o Edmund não é herdeiro, né? Ele é o segundo filho. Mas eles vão morar na parsonage, né? Porque ele vai virar o curate, né? O pastor ali da igreja de Mansfield Park. E aí eles estão sempre de olho na casa. É como se ela estivesse nos arredores da casa protegendo Mansfield Park do mundo lá fora. Então ela é uma herdeira metafórica da casa, né? De Mansfield Park. Justamente porque os outros filhos decepcionaram o Sir Thomas. E que as outras moças, as primas dela, elas não tinham direito e não iam herdar em hipótese alguma, né? Não. Então elas também acaba que a Fanny fica com um grande prêmio, porque sabe-se lá o que o irmão do Edmund ia fazer. Né? Acho que no final da narrativa dá a entender que ele se reformou, né? Assim, que ele se regenerou, sabe? Que ele foi lá, quase morreu, então agora que ele quase morreu, ele vai virar uma pessoa melhor. Mas precisou quase morrer. Como é que se diz? Há dúvidas a esse respeito, ele podia muito bem ser do contra, mas assim, como ela concluiu a história que ele ia herdar, mas eu acho que já é um triunfo da Fanny Price ela ficar com o Edmund e a casa que é a paroquial, que a gente pode falar. Acho que sim. É que é a casa onde morava como o Collins e a Charlotte, né? Eles moram nos arredores. E é quase como uma proteção a Mansfield, né? Ela tá ali sendo um escudo entre Mansfield e o mundo, né? Tipo, vamos proteger essa casa e proteger os valores de Mansfield Park. Eu acho que a Fanny foi as únicas das filhas da casa, sendo que ela, apesar dela não ser uma delas, que manteve, né? Que manteve esses valores por todo o romance, apesar de tudo. Então, eu acho bem interessante de olhar para ela dessa forma. E eu tô pensando aqui, né, nessas análises que você fez sobre a questão da casa, da busca do lar e tudo, como que Jane Austen, ela não fez isso de propósito, né, nos escritos, nos textos dela. Ela não foi assim, eu vou falar disso, porque depois vão falar disso, vão criticar positivamente isso, né? Ela não estava esperando nenhuma crítica positiva ou negativa. Aliás, talvez sim para vender os livros, né? Mas como que um recorte com uma palavra só, casa, aí você consegue desdobrar um tanto de assunto que Jane Austen e as outras escritoras também, né? A gente tem que pensar só enquanto literatura, sem gênero, nesse caso, o quanto que eles trazem pra gente um mundo de informação que a gente tá assim, lendo um livro passivamente, acha que não tá acontecendo nada ali, a não ser só descobrindo a história, mas tem um tanto de coisa que a gente acabou agregando de conhecimento, né? A partir da leitura da Jane Austen. Ai, com certeza. E eu acho que essa questão do lar, né? Essa questão da casa é tão humana, né? Da gente querer ter um lugar seguro em que a gente pode criar. E aí eu uso... tem um autor que é um autor francês chamado Gaston Bachelard, e ele fala dessa questão da casa. Ele trabalha muito mais com a questão física da casa, né? Mas a questão de, tipo assim, da casa ser um lugar onde a gente consegue construir e sonhar. Então, a partir daquele lugar de ter essa segurança de saber onde é o teu lugar no mundo, tu pode ir pro mundo, porque tu sabe que tu pode voltar, né? Porque tu sabe que tu tem esse lugar para tu construir os teus sonhos, enfim. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que... E aí é uma questão que a gente pode pegar lá, a gente vai de Homero até escritores mais modernos, essa questão da casa, da busca ao lar e de voltar ao lar, enfim. A Yuli Moreira disse atrás aí que ela vai fazer o TCC sobre Mansfield Park e Jane Eyre. Então, te aconselho a fazer uma pesquisa na tese de doutorado da Débora para você colher mais informações, porque com certeza você vai conseguir ampliar. Tem um leque de coisas ali que pode ser discutidas só a partir da leitura que a gente faz do seu texto, né? Que é riquíssimo de informação. Nossa, fiquei assim, meu Deus, que trabalho que Ai, que bom que tu gostou. Fico muito feliz, né? A gente tem essa coisa do trabalho acadêmico, até o que eu te falei antes, que às vezes a gente escreve e ele acaba na bolha, né? Ele acaba não indo tanto para fora, ele acaba ficando entre colegas, enfim. É sempre legal poder colocar ele no mundo, né? E poder divulgar ele. Então, a minha tese... Desculpa, esses recortes dos capítulos, por favor, faça, né? Sim. Artigos, porque acaba que talvez não
a tese em si, ela atende quem procura pela tese, né? E os artigos, por ser menor, talvez, por serem menores, talvez atinjam outras pessoas também. Então, quanto mais você fala de Jane Austen, melhor. O Ulisses fez uma pergunta, uma das características marcantes do romantismo era a crítica da burguesia. Por que, todavia, Jane Austen foca sua crítica na nobreza? Na verdade, eu acho que ela faz a crítica de um modo geral, sabe? Eu acho que tem a questão de ser o que ela conhecia, né? E a Jane Austen sempre, a dica que ela deu para a sobrinha dela que queria escrever era escreva sobre o que você conhece. E eu acho que é o que ela faz. Né? É um lugar onde ela conhece, ela tá mais confortável falando sobre isso. Além do que, tem a questão de que eu não sei o quanto, e aí a gente não tem como saber o quanto a Jane Austen estava de fato em contato com essa nova burguesia, né? Sim, Com essa nova classe social. A gente vê isso muito mais nos romances vitorianos, que aí é uma coisa muito mais presente, mas tanto que as personagens da Austen normalmente são da mesma classe social. Quando elas são de fora, como o Bingley, quase não é mencionado, né? A gente sabe que ele fez a fortuna dele de outra forma. O pai dele não tinha terras, enfim, tanto que ele tá atrás de comprar uma casa. Mas quase não se menciona, né? Se fala assim por cima, o Bingley fez a fortuna de tal jeito, tá bom, ok. A gente não fala sobre isso, né? Que eu acho que é uma diferença bem marcante. Teria que desdobrar vários assuntos para justificar e talvez ficar um pouco subtendido ali para as pessoas da época de onde vinha esse dinheiro, né? Essas rendas aí das pessoas. Deixa eu ver, acho que deu para responder, Ulisses, né? Aí as pessoas, teve uma outra pessoa que perguntou onde está a sua tese, já está no banco de teses da Federal do Rio Grande do Sul. Ainda não. Como eu defendi a minha tese em março, então ela está sendo homologada ainda, porque, bom, com a pandemia as coisas estão todas bem devagarzinhas, mas ela deve entrar para o banco de teses logo. Até eu posso avisar a Adriana por quando favor, entrar, e aí ela a pode gente publica o link. divulgar. Mas a sua dissertação de mestrado já está lá, né? Sim, a minha dissertação de mestrado foi sobre persuasão. E eu trabalhei com jornadas também, mas eu trabalhei de outra forma. E aí eu trabalhei com romance só, então ela é mais curtinha, mas tá lá também, essa já tá lá. Eu tô querendo, assim, é lógico que é um tanto de coisa que aparece na minha cabeça, mas eu estou querendo elencar os trabalhos aqui do Brasil numa página específica do lado do blog para consulta, porque esses trabalhos têm que ser divulgados para gente que pesquisa, a gente sabe onde procurar, que é na plataforma, na Sucupira, ou na academia, outros lugares que a gente tenha o hábito de pesquisar. Mas as pessoas comuns, elas não vão pesquisar no Google acadêmico, por exemplo. Elas vão pesquisar no Google só, né? Ah lá, tem gente te elogiando. Eu preciso atualizar o Lattes, gente. Não olhem pro Lattes. Mas eu acho que é uma boa fazer até mesmo porque essa evolução da gente enquanto estudiosos de Jane Austen aqui no Brasil, ela se deu há muito pouco tempo. Talvez há uns 5, 7 anos atrás não tinha muita coisa, né? Não, e eu não sei como é que é aí para vocês, mas eu sei que na URGS, por exemplo, muitos dos agora isso tem mudado um pouco, mas muitos dos estudos relacionados a Austen, e tinham vários, mas muitos deles trabalhavam com as adaptações. O que é compreensível, né? Eu acho que tem um grande público e tem um grande apelo, né? Assim, então acho que faz sentido. Mas tinham poucos trabalhos olhando para os romances, de fato, né? Para a fonte primária. Então acho que é bem legal poder falar disso. Mesmo porque existe uma deficiência na academia aqui no Brasil de professores que pesquisam exclusivamente Jane Austen, né? Não tem uma cadeira, digamos assim, como a gente diz, que não conectou direito aqui. Mas vai entender. Não, voltou. Não, Mas com certeza. E acho que tem essa falta, assim, né? E o século XIX, ele é muito rico, né? Tem tanta coisa para explorar e tantos romances para explorar que acaba que... E muitos que respingam até hoje, né? Tipo, são influências que estão aí até hoje. E quando a gente fala de... normalmente, quando o pessoal lembra de escritoras mulheres, as pessoas lembram da Virginia Woolf, da Sylvia Plath, essas mulheres do começo do século XX. Mas teve mulheres que vieram antes delas, né? E que estavam escrevendo antes delas. Tanto que a Jane Austen foi uma das primeiras de escrever romance como a gente conhece romance, né? Porque a maioria das obras eram escritas de forma epistolar, né? Eram escritas através de troca de cartas. Como Lady Susan, né? Quem já leu sabe. E eu acho, é lógico que eu estou generalizando, essa questão de se pesquisar escrita de autoria feminina, ela é mais recente. E algumas pessoas até me perguntaram, professores, tá, gente?
Mas você gosta, né? Então continua. Podia pesquisar Machado, sei lá, Shakespeare, mas aí a Já gente ouvi tá... também, já ouvi também. Então não é uma questão Com local, certeza. né? É Não, não. assim, essa falta de respeito com os escritos de autoria feminina talvez Uhum. seja isso. Eu vou te pedir, a gente já tá para 30 minutos de Nossa, live, para a gente encerrar, claro. infelizmente, mas você reforça o convite de você fazer outras Ai, lives muito aqui com a obrigada, gente. com certeza. Aí a gente ajusta o horário para ficar melhor para você aí na Inglaterra, porque é injusto. Se Olha, você não durante a quarentena o horário, nenhum horário tá ajustado, então não tem problema, tá tudo. entende, Não tem bom, problema. faça um apanhado, então, assim, fica livre o tema para você concluir a live. Sobre, bom, a gente falou de tantas coisas, né? Eu acho que a gente acabou saindo por algumas tangentes que na verdade tem tudo a ver, Aham, com esse assunto, né? E eu acho que justamente por isso que esses romances são tão importantes, tão lidos hoje em dia, né? Eles ainda tratam de temas que nos ocupam como seres humanos. E eu acho que às vezes a gente fala de nos ocupa, e acaba que atraem mais mulheres leitoras, talvez, mas talvez porque, infelizmente, a história do homem é tida como uma história universal, enquanto a uhum, história da mulher é tida como uma específica, que é para as sim. mulheres lerem. Quando, na verdade, esses romances estão falando de questões que são universais. Né? E justamente nessa busca por um lar, se isso não é uma questão universal, eu Uhum, não sei o que é uma questão universal, enfim. exato. E acho que essas questões são super pertinentes hoje em dia ainda, né? Então, até todas essas questões do século XIX, quando a gente para pensar que foi há 200 anos atrás, não parece tanto tempo assim, né? Então, Eu estou tentando ler aqui, retomar, eu acho que eu fiz reescrevi o que, né, assim, resumi, mas você fala o seguinte, que essa análise que você fez also refers to inserting themselves socially and finding a partner with whom to share a loving relationship of equals, a relationship of respect. Aí eu até saí um pouco da sua frase, escrevi very true for our century too. Ou uhum, seja, uhum. que essa busca de um amor igual, né? Que os dois tenham uma igualdade dentro do relacionamento também é uma questão atual. E a Jane Austen já abordava isso lá Uhum. atrás. E eu acho que essa questão do lar, né? Na minha banca me perguntaram como é que eu definia essa questão, o que era o lar, né? Então, o que para mim é onde essas personagens, a gente tá falando dos romances, mas eu acho que isso vale para todo mundo, é onde a pessoa consegue ser ela mesma. E elas Sim, encontram, e essas personagens encontram esse lar que muitas vezes não é o lar de, né, a casa de tijolos com telhado. sim, Para algumas delas verdade. é também, mas acaba sendo que elas encontram nesse parceiro, nesse companheiro que respeita elas tanto quanto elas respeitam eles, né? Que é um casamento de iguais. Isso. Justamente por terem feito todo esse crescimento e de poderem ser quem elas são, né? Até a Emma, que parece tão segura de si, Sim, também verdade. encontra, né? E também descobre ela, pode ser ela mesma, né? E isso só reforça o quanto ela é atual. A Com Andressa está certeza. dizendo pioneira, mas também atual, né? Uhum. Porque não é um tema assim, você gosta, você é romântica. Tem pessoas até que falam assim, mas você nem é romântica igual essa Jane Austen aí que você pesquisa. Graças a Deus, né? Porque senão ia ser só vivendo na fantasia de um Darcy aparecer aí. Mas eu acho tão engraçado, né? Porque eu acho que a Jane Austen, ela tem essa fama de ser romântica de romance, Exato. assim, né? E aí acaba que se tu for ler nas entrelinhas, ela tá dando alfinetada para todos os lados e ela tá sempre criticando todo mundo. E como é que você explica que ela não é romântica do período romantismo, né? Aí tem que dar uma aula de literatura, enfim. Mas é essa associação. Hoje uma amiga de infância escreveu assim, queria ter vivido nessa época. Aí eu dei um xingo assim pro celular, que mané viver nessa época? Que história é essa? A gente gosta dessas histórias, mas viver naquela época não era fácil, gente. A gente está Não, passando um sufoco aqui, né? Por causa de pandemia, várias dificuldades, mas eu não estou falando das dificuldades reais que as pessoas mais humildes passam, né? Imagina naquela época tendo que fazer tudo à mão, né? Lavar, passar, cozinhar, meu Deus, e estudar e nossa, aprender. escrever à mão, né, gente? A gente não Aham, pensa sobre isso, mas eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Acho que tem imagens online dos manuscritos da Jane Austen e tem. de como ela escrevia. Ela dobrava e fazia tipo um livretinho de uma página Aham. e escrevia frente e verso. E ela cortava, quando ela errava, ela cortava a palavra. Pra quê, Isso é meu uma Deus? coisa surreal, sabe? Sim. A gente não, né, não nem imagina corretivo. Que corretivo? Não sei nem quanto Que foi a última corretivo. vez que eu usei.
Com certeza. Olha, Débora, eu queria ficar mais, mas já a live tá dando 1h40 já. Nossa, mas foi É, muito obrigada pelo convite. nossa, foi Um fantástico. prazer poder falar sobre isso sempre, então. E é muito bom. Você falou de seus 30 anos aí, para mim você é uma eterna menina. Faz tempo, bastante É, tempo que a gente se conhece, nunca pessoalmente, mas isso vai acontecer um dia. exato, né? A gente se conhece há muito tempo, eu não tenho nem ideia de quanto tempo. Acho que Mas deve assim, fazer uns 10 anos, mais ou menos, não sei. provavelmente. E eu consegui ver, assim, eu não conhecia, eu não li ainda a sua dissertação, né, de mestrado, mas como que foi essa evolução, assim, enquanto até mesmo escritora, porque para escrever uma tese, você também, principalmente na área de literatura, você é uma escritora. Nossa, eu gostei. Não, Ai, não muito vou ficar assim obrigada. rasgando seda, mas Muito eu gostei. obrigada. E eu queria convidar vocês para as próximas lives da semana que vem, que eu vou publicar amanhã, mas já tenho publicação do mês inteiro. E falar que a gente vai fazer, o sorteio vai ser realizado amanhã da Juvenilha da Jane Austen, que é Lady Susan e Outras Histórias, que tá bombando. Acho que tem mais de mil participações lá. Uma Ai, que legal. loucura. E na semana que vem a gente vai sortear vai ser um para cada sorteado, mas vão ser 6 livros da Jane Austen também. Então agora eu vou começar que comecem as semanas de sorteio. Ai, que legal. Vai animar a Vamos pandemia, né? incentivar. Como já essas lives já estão animando, né? Então, queria te Sim. agradecer muito de novo pelo convite, né? E te parabenizar também, porque eu acho que essa iniciativa é muito legal de poder espalhar a Eu palavra da Jane Austen pelo mundo. Uhum. Inclusive, a instituição na qual eu trabalho, o Cefet, está querendo colocar isso como um projeto de extensão, essas lives, porque essa é a 21ª. Então, são mais de 21 horas falando de Jane Austen. Então, Acho é muito muita legal. coisa. Tomara que você consiga. Eu tenho a impressão de que, porque o pessoal da Letras da URGS está fazendo também umas lives eles estão Sim. chamando de flash lives sobre vários assuntos de literatura, enfim. E eu acho que eles colocaram como extensão, se não me engano. Sim, Então é bem para interessante. quem entende, vai contar ponto na nossa plataforma, que anualmente a gente tem que fazer um projeto, né, de ensino, conta uma pontuaçãozinha lá de quanto, né, imagina 21 horas online, deve ser Nossa. alguma coisa. Mas o mais, muito obrigada, gratidão por Eu que você ter agradeço, foi muito participado. bom. E aí depois eu vou passar para você no privado, como é que fala? Para você preencher novamente a sua disponibilidade, etc. Uhum. Mas obrigada, E eu gente. posso te mandar alguns links também do que eu tenho já publicado. Sim. Depois eu te mando a tese quando Por ela favor, que sair. eu faço um post sobre isso e salvo também naquela parte que eu falei do blog, que vai ser só para publicações acadêmicas aqui do Brasil. Uhum. Se quiser despedidas do pessoal, fica à vontade. Gente, muito obrigada por terem assistido, pelos comentários e pelas perguntas. Sempre super enriquecedor falar sobre isso. E sempre que a gente fala com outra pessoa, a gente encontra coisas novas, né, no romance que a gente já leu tantas vezes. Então aparecem novas coisas. E a gente sempre, cada vez que a gente relê. Para manter esse tanto de gente online, por 1h40, sem ser muito fera. Que bom, fiquei muito feliz também. Obrigada, gente. Até Obrigada, a próxima. gente. Até Tchau. segunda. Tchau, tchau. Tchau.